por uma mais elevada consciência psicológica. Ao longo deste livro, empregaremos muitas vezes as expressões mais elevada consciência psicológica, um mais alto nível de consciência e expressões semelhantes. Antes de analisarmos fatores astrológicos específicos, será, portanto, útil clarificar essas expressões. Alguns astrólogos têm escrito e afirmado em conferências que se pode averiguar o nível de consciência psicológica através do horóscopo de nascimento, que se pode dizer de acordo com certos aspectos e posições planetárias, se um indivíduo é uma alma em evolução ou uma alma velha, simplesmente a partir de dados astrológicos. Creio que se trata de um grave erro, um erro que não só pode confundir a pessoa nos seus esforços com vista à autocompreensão, como também levá-la a uma atitude pesporrente, hipocrítica para com os outros seres humanos, especialmente entre os estudantes que se iniciam na astrologia e que ainda não desenvolveram a sofisticação que só a experiência pode proporcionar. Todos nós não passamos de almas que se debatem no caminho que leva a mais amor e a mais luz. Podemos estar em diferentes fases do percurso, mas todos seguimos na mesma estrada, quer a compreendamos ou não. O horóscopo de nascimento é um mapa simbólico de determinada zona do caminho que atravessamos nessa vida. Como Dane Rudhyar se esforçou por explicar nos seus volumosos escritos, o horóscopo de nascimento revela os modelos estruturais da vida, o conteúdo e a consciência psicológica dessa estrutura não são indicados no horóscopo. Embora um astrólogo sensível, orientado espiritual e psiquicamente, possa muitas vezes intuir o nível de consciência psicológica de uma pessoa e, na verdade, precisará de ser capaz de o fazer em aplicações sofisticadas da astrologia no autoconhecimento. Tal percepção provém mais do astrólogo do que do horóscopo em si. Em teoria, pode-se intuitivamente sintetizar os modelos de um horóscopo com a impressão direta obtida da pessoa. A fim de atingirmos uma compreensão aprofundada do indivíduo, mas mesmo que sejamos suficientemente sensíveis para detectarmos o nível de consciência psicológica de uma pessoa, devemos ser extremamente cuidadosos em não basear quaisquer julgamentos nessa intuição pessoal. A afirmação de Rudhyar, citada no princípio desse capítulo, explica o motivo pela qual essa precaução é tão necessária. Na verdade, todos nós temos limitações e o nosso nível de compreensão, bem como nossos valores pessoais, podem limitar a nossa objetividade e a eficácia do nosso conselho. Admitir que o horóscopo mostra o nível de consciência psicológica ou o nível de desenvolvimento espiritual é também uma perspectiva muito limitada das potencialidades da pessoa. Não seremos capazes de desenvolver a nossa consciência durante essa vida? Somos, com certeza, por sorte, tenho irmãs gêmeas, 10 anos mais novas do que eu, e tenho podido vê-las crescer, individualizar-se, desenvolver
os seus próprios estilos de vida. Nasceram com um pequeníssimo intervalo de seus horóscopos de nascimento. São quase iguais. Os ascendentes estão a 1,5 grau um do outro. Segundo os astrólogos, que garantem ser capazes de averiguar o nível de consciência psicológica a partir do horóscopo de nascimento, essas almas teriam um nível de desenvolvimento espiritual idêntico. E, no entanto, embora os seus horóscopos descrevam corretamente cada uma delas, quanto a modos gerais de ser e características psicológicas, estas mulheres são tão diferentes como o dia da noite ao nível espiritual. Uma é particularmente espiritual, vegetariana, interessada pela astrologia e muito refletida. A outra, muito mais extrovertida e, pelo menos por enquanto, menos interessada por esses assuntos do que a irmã. Como o uso construtivo da astrologia exige que conheçamos não só o que a astrologia pode fazer, mas também quais são as suas limitações, creio ser necessário realçar aqui que o nível de consciência psicológica do indivíduo não pode ser avaliado apenas com base em dados astrológicos. Além disso, embora os modelos kármicos arquetípicos estejam claramente simbolizados no horóscopo de nascimento, o caminho preciso que esses modelos indicarão e os exatos encontros kármicos que a pessoa experimentará não podem ser conhecidos apenas através do horóscopo. O horóscopo pode ser utilizado como uma lente que polariza a nossa atenção e através da qual se concentram os nossos poderes psíquicos. E, claro, algumas pessoas têm, de fato, a capacidade de detectar experiências kármicas específicas em grande pormenor, utilizando tais sentidos psíquicos, mas isso é outro método completamente diferente de usar apenas o horóscopo de nascimento. Como poderemos, então, compreender a expressão mais elevada consciência psicológica? A melhor analogia que me ocorre é a da eletricidade e de uma lâmpada. Quando o poder da consciência, a corrente elétrica, flui com mais intensidade, a consciência, quantidade de luz, aumenta. Uma alma muito inconsciente pode ser comparada a uma lâmpada de 15 watts. Uma pessoa de tipo médio a uma lâmpada de 60 watts. E um estudante das mais elevadas formas de meditação atingirá talvez os 200 watts. O mestre espiritual perfeito, chamado na Índia um Satguru, ou verdadeiro santo, pode ser um canal para esse poder e luz infinitos, e nem uma lâmpada com 1 trilhão de watts chegaria para simbolizar tal nível de consciência psicológica. Quando o nosso poder de consciência flui com mais concentração e pureza, a nossa luz pode chegar aos 75 watts. Digamos, a uns 200 watts numa vida. A questão fundamental a compreender, a despeito da insuficiência da analogia, é que o nosso horóscopo de nascimento mostra a estrutura do potencial de vida que é animado e desejavelmente iluminado pelo nosso nível de consciência. Se cultivarmos, alimentarmos e deixarmos desenvolver a luz da consciência, então o que o horóscopo indica em contornos arquetípicos pode exprimir-se de um modo cada vez mais aperfeiçoado e positivo na vida de todos os dias. Se formos capazes de permitir que isso aconteça, trata-se de verdadeiro desenvolvimento,
psicológico e espiritual e, portanto, de verdadeira transformação.